Partir para a parte 2, daquilo que nós começamos a conversar a semana passada, que é a vida após a morte, o caminho ascensional do ser humano. Eu vou fazer para todos entrarem na mesma página, já que eu sei que todo mundo não estudou os slides, eu vou fazer um pequeno sumário, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando, batendo um papo para deixar tudo isso acertado. O que nós vimos na semana passada é que nós temos muitas crenças no planeta sobre o que acontece na vida após morte. E essas crenças são absolutamente, diferentes para cada uma das religiões. Muitas religiões compartilham até das mesmas crenças, mas a quantidade é totalmente variável, né? Então, se você pegar os muçulmanos, eles acreditam que se explodirem o corpo, eles vão ter 50 virgens como benefício do outro lado. Existem os judeus que falam do depósito de almas até o juízo final. Existe o inferno, o purgatório ou paraíso, de acordo com o mérito na Igreja Católica. A reencarnação do espiritismo ou a teosofia fala que você tem até 777 vezes para aprender. E aí eu brinquei aqui e falei, se não aprender, ninguém sabe o que fazer com você do lado de lá, porque você não aprendeu. Ressurreição na carne ao terceiro dia ao lado do Pai. Nirvana, para a contemplação eterna, né? Ficar de boa, assim, só olhando Deus e nada mais. Existe uma das religiões que acha que é ser devorado pelo terror e purificado para viver no mundo material perfeito no fim dos tempos. Uma das coisas mais assim bizarras, num certo sentido, é a questão da transmigração. É você saber, né, que isso é uma punição em altíssimo grau, você transmigrar você para uma pedra, para um vaso, para a terra, para qualquer coisa. Muitas religiões, principalmente orientais, acreditam nisso. As ciências, as religiões afro-brasileiras, elas acreditam muito no viver só na lembrança dos outros, então você não tem vida após a morte, mas você é perpetuado através da lembrança dos outros, né? E uma das coisas mais importantes que nós discutimos, porque a gente precisa entender a lógica. Cada religião, obviamente, que tem aqui, tem a sua lógica. E uma interpretação humana e evolucionária. Quando veio o livro de Urântia, ele veio trazer uma revelação. E, obviamente, que a revelação ela vem trazer luz a todas as outras formas de religiões que tem. Ela vem elevar. Então, todas as religiões não deixam de ter a sua verdade, mas também têm as suas falhas. E a ideia de uma revelação, quer seja por um livro, quer seja por uma pessoa, ela é autorizada, né, pelos seres que governam, e ela objetiva elevar a consciência humana para um outro nível. E, obviamente, que isso não é tão simples assim. Nós vimos muito claro isso na vida de Jesus, a dificuldade que ele teve, mesmo de elevar a consciência dos apóstolos. E nem conseguiu nem chegar perto do Sinédrio, né, que eles não aceitaram de jeito maneira. Então, uma das coisas que, para esse estudo, eu fui ver é essa lógica da criação. Porque eu falei, engraçado, né? Eu acho que foi o Glauber que até comentou na semana passada, ou quando eu estava conversando com ele, que no kardecismo diz que se você achar algo mais lógico, você deve ir atrás, você não deve ficar preso naquilo lá. E quando a gente conversou sobre lógica, eu fui estudar a lógica do livro de Urântia para ver se fazia sentido em relação ao que ele fala ao pós-morte. E a lógica, obviamente, que você começa perguntando o quê, né? Então, o primeiro o quê, que é o começo, existe um pensamento por trás da criação que o Pai Universal fez. E o objetivo do Pai Universal é passar pela experiência, criar um mundo experiencial para que ele também possa vivenciar a experiência, mas o objetivo dele, o mandado dele é sede perfeito como eu sou perfeito. Cara, essa frase é pequenininha, mas as implicações dela são gigantescas.
Se você pensar que o sede perfeito, como eu sou perfeito, já criou 7 superuniversos, o potencial de 7 trilhões de planetas habitados, centenas e centenas de milhões e bilhões de seres em evolução, espaços exteriores, é incrível. É incrível. Né? O sede perfeito, como eu sou perfeito. E o propósito é criar, qual é o propósito do Pai? É criar um corpo experiencial, o qual nós chamamos de Ser Supremo. Porque, segundo o livro, ele diz que o eu sou, ele não tem a experiência, ele é perfeito, mas ele é preso na própria perfeição. Então, uma forma dele se liberar dessa perfeição foi criar a Trindade por uma vontade pessoal do Pai, daquilo que nós denominamos Pai, e através da Trindade dá uma personalidade, né, de seres pessoais, um invólucro, um corpo para aquele eu sou que não tinha corpo algum, é como se fosse um oceano. Ele criou a experiência e ele está criando este corpo experiencial chamado Ser Supremo. E como vai ser feito isso? Através de um universo ordenado, administrado em todos os níveis, e um plano de ascensão, que é uma possibilidade de evolução para todos que participam do projeto, tanto os seres ascendentes, que partem de planetas animais em direção ao paraíso, como para os seres ascendentes, que partem do paraíso de Avona para educar os seres descendentes, quanto os seres descendentes que partem de planetas habitados em direção ao paraíso. E o meio, que é o como? O meio é universos perfeitos, que são seres perfeitos sem livre-arbítrio de origem divina, que é o universo de Avona. Nós temos os universos evolucionários, que são os seres imperfeitos com livre-arbítrio de origem animal. A evolução em corpos e formas materiais, neuronciais e espirituais, para esses seres evolucionários. E o Pai manda um fragmento dele para participar da experiência junto a esses seres evolucionários de origem animal, para que se fusionem a um corpo finito. Olha que curioso, o Pai, que é infinito, ele manda um fragmento dele mesmo, cujo objetivo é se fusionar com este corpo finito que cria a experiência. E o universo inteirinho é um processo educativo até atingir a finalidade, que é estar diante do Pai no paraíso. E quem e por que a gente faz tudo isso? Primeiro, seres perfeitos evoluem, mas não nos foi revelado como, que são seres de Avona. Os seres imperfeitos se tornam perfeitos como o Pai é perfeito, só que de forma finita, porque nós nascemos em mundos finitos, né? Então, o Pai é perfeito infinitamente. E aqui que é um barato, porque quando nós nos fusionarmos, nós vamos nos fusionar com uma centelha, que é o próprio Pai, que é infinita. E esse infinito está se fusionando com o finito. E isso faz com que esse ser resultante seja uma coisa única em todo o universo. Ao chegarem à perfeição, os seres irão servir para a execução do plano do Pai nos mais diversos domínios da criação. E isso daqui faz com que haja a criação do Deus da experiência supremo. Então, isto aqui é o pensamento que move a criação toda do Pai. Então, o livro nos informa que existe um pensamento por trás de tudo isso. Tudo o que está acontecendo não é por acaso, tem um pensamento. E como é que é a carreira dos seres imperfeitos para se tornarem perfeitos como o Pai é perfeito? Então, essa carreira é dividida em 7 etapas da carreira evolucionária, que são os mortais planetários que nós vimos no estudo passado, os sobreviventes adormecidos que nós vimos no estudo passado, estudantes das mansões, e hoje nós vamos ver os progressores mononciais, os pupilos do superuniverso, peregrinos de Avona e os que chegam ao paraíso. Então, nós já estudamos esses 3 itens na nossa aula passada. E quais são essas fases da existência no planeta, né? Fazendo um rápido sumário. Primeiro, no planeta você tem o nascimento físico, nós temos a constituição do corpo, que a gente ganha um corpo físico através do pai e da mãe, ganhamos uma personalidade, que é uma dotação do pai, ganhamos uma mente, que é uma dotação do espírito infinito,
o espírito, o ajustador do pensamento, que é uma dotação do Pai, para criarmos uma alma. E esta criação da alma é uma obra do espírito, mas a mente do ser evolucionário. Então está aqui todo o objetivo. Você nasce num planeta para experienciar, para criar uma alma. A vida é dividida entre a chegada do espírito, o nascimento da alma que ocorre durante toda a encarnação, e no Oriente é conhecido como corpo de luz, muitas coisas falam corpo de luz, e nós evoluímos através dos 7 círculos psíquicos. A morte, existe a morte física do corpo, existe a morte intelectual da mente, o corpo pode continuar vivo, o coração batente, mas a mente não tem mais o poder de decisão. E se o indivíduo decide não continuar a sua carreira evolutiva, esta alma que foi criada, ela é extinta, e isso que a gente chama de morte espiritual. Essas são as fases da existência no planeta. As fases do pós-morte. Tão logo a gente morre, né? Você morre. Nós entramos no sono da morte. A gente fica em total inconsciência incomunicável. A ressurreição, que acontece no mundo das mansões, ela pode ser no terceiro período, se nós chegamos no terceiro nível psíquico, ou se você não chegou, né, numa mestria de educação interna, nesse terceiro nível psíquico, você pode ter uma ressurreição milenar ou esperar uma dispensação planetária quando há um julgamento de toda a evolução daquele planeta. E obviamente que quando a gente sai do planeta, né, que quando você morre e quando você acorda, você se torna o quê? Estudante das mansões. E esse estudante das mansões, ele visa exatamente a correção de todas as deficiências experienciais. Não é, o livro nos informa, que não é através da reencarnação que você corrige. Você vai corrigir isso num lugar chamado Mundo das Mansões, onde no primeiro mundo você vai corrigir toda a parte biológica, defeitos de caráter relativo a sexo, família, parentes e criar filhos. Aí muitas pessoas falam, ai, coitadinho, um nasce com defeito, outro nasce sem defeito. Lá no mundo das mansões, isso vai ser corrigido. Não importa como a pessoa nasce aqui. O importante é a experiência que ela tem aqui e como ela cria a alma dela. Às vezes as pessoas menos capacitadas são que conseguem maior evolução na criação da sua alma. No segundo mundo das mansões, você vai fazer a remoção de todos os conflitos intelectuais e desarmonia mental. No terceiro mundo, você vai começar a aprender a cultura moroncial, e nós vimos que a morôncia é um estado intermediário entre o plano físico e o espírito, né? Você não pode pular do físico material para o espiritual. Existe um plano intermediário chamado moroncial. E aí você começa a estudar esta cultura moroncial, que é o segundo degrau, o primeiro é na encarnação humana, é o segundo degrau para você depois ir para estudar a parte espiritual. Nós vamos ver mais para frente. No quarto, depois que você já começa a ter essa correlação entre a filosofia moroncial e a lógica mortal, você vai aprender grupos de trabalho e funções de classes, né? Então, é uma nova ordem social baseada na compaixão compreensiva e apreciação mútua, no amor não egoísta e no serviço. No quinto mundo, você vai expandir a sua consciência cósmica, conhecimento dos mundos de estudo das constelações, preparo para a jornada da constelação. Você tem o nascimento da consciência cósmica, e nós, seres ascendentes, nos tornamos mais universais, e o estudo torna-se voluntário. Interessante porque o livro fala que o mundo das mansões são mundos de detenção. Então, a gente não pode evoluir no universo enquanto não passar pelo mundo das mansões. Nós estamos como que presos, prisioneiros lá. E ter toda essa educação para poder ir para frente. Geralmente, e não só, no sexto mundo existe a fusão com o ajustador do pensamento, porque se não houver essa fusão, você não tem como ir para frente, né?
Não tem como caminhar depois para o mundo espiritual. Esta matéria precisa deste elemento espiritual nela, essa alma moroncial, que possa levá-la para frente. E no sétimo mundo é uma preparação para a cidadania de Jerusalém, onde a básica coisa que acontece nesse sétimo mundo é erradicar a marca da besta, isto é, da nossa origem animal. Então, pessoal, não importa de que forma você nasça no planeta, não importa se você foi rico, se você foi pobre, se você não teve braços e pernas, isto vai fazer parte da sua evolução e de você conseguir galgar e criar uma alma muito mais luminosa, porque o que importa é lá em cima. E quando você se fusiona ao espírito, nada disso, dessa experiência importa, porque o espírito é pleno. Ele é pleno. Ele vai te passar tudo. Você não tem nenhuma diferenciação se é branco, negro, amarelo, cor-de-rosa, roxo, não importa a sua raça, nada disso. O espírito equaliza. E ele vai usar o quê? Aquele potencial da personalidade que o pai te deu, quando a gente viu aqui, né, que a personalidade é uma dotação do pai, ele vai usar o potencial desta personalidade. Então, essa personalidade, ela pode ser mais ou menos desenvolvida aqui no plano físico, e a semana que vem eu vou mostrar isso para vocês, de que forma isso acontece com o ajustador do pensamento, mas quando o espírito ele vem atrás dessa personalidade, ele intensifica esses dons que o pai te deu. É isso que justifica uma diferença de um para o outro ser. As pessoas se apegam muito, ai, coitadinho, o cara nasceu lá. Pessoal, isto não importa, porque a hora que você se fusiona ao pai, tudo isso acaba. É aqui. E geralmente os seres que têm menos, muitas vezes criam as almas, os corpos de luz mais luminosos, porque eles têm que se superar. E o universo espera a nossa superação. Né? E há uma coisa muito interessante, que é uma correlação, que eu falei brevemente na semana passada, entre os 7 círculos psíquicos e o mundo das mansões. Eu falei que os 7 círculos psíquicos, nós começamos no 7º, né, quando você começa realmente a evoluir de ser animal para buscar algo espiritual, e quando você chega no 1º, você tem um contato mais direto com o ajustador do pensamento. Quando você chega no 3º, você tem direito à ressurreição ao 3º dia, e você recebe guardiães pessoais, como anjos da guarda pessoais. Então, cada círculo psíquico ele diz respeito a cada pessoa. Acontece que quando um planeta está em evolução, ele, principalmente quando ele avança, né, que nós vamos avançar daqui para frente, a humanidade, de um modo geral, começa a ter mais moral, começa a ter uma evolução melhor. E, obviamente, que quando aqueles filhos que nascem, eles já nascem com uma educação, por exemplo, no 4º círculo psíquico. Quando eles morrem, eles não precisam ir para o mundo das mansões número 1, 2 e 3, eles já pulam para o 4º. Então, quanto mais uma humanidade evolui dentro dos círculos psíquicos, os mundos das mansões se tornam desnecessários. Tanto é que quando a gente está em um processo de luz e vida extremamente avançado, o mundo das mansões acaba. Ele é utilizado pelos finalitores para outras coisas. O mundo das correções não tem necessidade, porque isso é incrível. Você tem seres totalmente animalizados, como nós tivemos desde a origem do primeiro ser volitivo, que continua até muito animalizado agora, mas já muito melhor em evolução, e que nos próximos 1.000, 2 ou 3 mil anos, eles vão estar muito mais evoluídos. Então, esses mundos das mansões, aos poucos, vão se tornando desnecessários, à medida que os seres de um planeta avançam nos círculos psíquicos. Tá? Isso fica claro no livro quando você ler a parte de luz e vida. É muito bacana isso. E na semana passada, né, então, nós vimos aquilo que eu mostrei para vocês no nosso gráfico, que a gente sai de um planeta habitado,
vai evoluir num sistema de Satânia, que tem a capital de Jerusalém. E hoje nós vamos ver, saindo do sistema, nós vamos ver qual é a nossa evolução na constelação e qual é a nossa evolução no universo local. Então, saímos de Urântia, passamos pelo sistema, aqui nós corrigimos tudo, fazemos a fusão, e aí a gente começa a verdadeira educação na constelação e a gente vai para o universo local. Muito bem. Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Isso foi o que a gente conversou a semana passada. Lucas, que está com a aurora boreal aí na sua cabeça. Entendeu tudo, Lucas? Você estudou essa semana ou não? Estudei. Ah, então valeu a pena eu ter mandado o arquivo. Que Nossa bom. Senhora. Tá bom. Depois que toda aula que você dá, quando eu consigo olhar os slides no mesmo dia, no dia seguinte, acho que eu particularmente sinto que aprendo muito melhor, absorvo mais. Agora você explicou de novo aquela parte, várias coisas que eu não tinha entendido, tá bem mais fácil agora para mim. Olha, eu até comentei, um professor muito famoso, que eu não lembro o nome dele, ele fala assim, se todo aluno do cursinho, quando chegasse em casa, revisse a matéria antes de dormir, ele não precisaria estudar depois. Porque quando você dorme, aquilo tudo vai para o subconsciente. Então, se você estuda, aquilo fica vivo. Então, logo você tem a aula. Não pode esperar muito tempo, porque você realmente perde os elementos. Mas foi Legal? muito bom, Posso muito continuar? bom. Ótimo, Então, para mim pode. Tarsis, quer falar alguma coisa? Você tá parecendo Deus aí, com todas as constelações atrás de você. Quero chegar nesse mundo moroncial, viu, Dalmolin? Quero chegar. Calma, cara, tem tempo. Tem Será? tempo ainda, tem tempo. Sossega aí. Mas Tem muita gente que quer caminhar para... coisa. Eu conheço muita gente que, por uma série de razões, quer caminhar para a morte, mas tem que viver aqui antes. Tem que viver Não, mesmo. Eu queria só dar uma espiadinha, não precisava morrer, não. Mas Então, mas aí você pede para pega um telescópio, cara. Porque eu acho fantástico. É grandioso demais isso. Eu entendo quando as pessoas às vezes falam que é complexo de ler. Eu também acho. Porque você lê uma frase, você fica horas ali, cara, imaginando, tentando compreender, você entendeu? Então, Tarsis, mas esse é o objetivo do livro, que ele fala logo no começo, que é expandir nossa consciência cósmica. Você sai desse olhar para o próprio umbigo que nós temos em Urântia, porque a gente não sabe se tem outras civilizações ou não, pelo isolamento, e você começa a olhar para o universo com outro sentido. E isto realmente é a consciência cósmica. É você expandir, você está se tornando um cidadão com maior amplitude de visão sobre o porquê se está aqui, que tanto se fala hoje do sentido da vida. O sentido da vida está aqui, cara. É você criar sua alma. Esse é o sentido da vida, é você tomar decisões e criar sua alma. É só esse. Não é você ficar rico, ter carro importado, tudo isso faz parte. Né? Mas o importante é criar sua alma. Bom, o problema, desculpa, mas eu penso assim, a questão da necessidade de continuar seguindo um modelo de vida social inventado em sei lá, antigamente, por Anunnaki, não sei quem. Então, eu fico pensando qual é o sentido de não só viver a experiência igualzinho um pardal vive e fazer alguma outra coisa, cara. Sabe? Qual que é o objetivo do Pai, desde o começo até o fim? É doação, é servir. Então, o nosso ponto todo é servir ao outro. Primeiro, você também tem que servir a si, porque você precisa das suas necessidades básicas, como a gente viu, e a gente já discutiu isso. Agora, o objetivo é servir ao outro, porque a hora que você serve ao outro, o amor do Pai flui. É esse o ponto, é este amor fluir. É a gente se esquecer de si próprio e deixar com que este amor flua e você possa fazer as coisas pelos outros, entendeu? Esse é o ponto básico, esse é o ponto essencial.
mesmo fazendo as coisas pelos outros, estamos todos designados a um modelo já definido. Perfeito. Existe um modelo, sim, você viu a lógica do universo, e o pai, ao contrário, como eu vou repetir o que falamos na semana passada, ao contrário dos seres de Avona que não tem opção, ele nos coloca, por assim dizer, brincando nessa fria, e te dá o livre-arbítrio. Você fala, eu quero evoluir ou não quero. Você que vai escolher. Os seres de Avona não têm escolha. Agora, você tem escolha. Então, você vai decidir. O pai, você não pediu para nascer, você não pediu nada. Mas ele, em compensação, te deu o livre-arbítrio e falou, cara, você vai decidir se você quer ou não continuar. Porque, senão, isso seria uma tortura. Se você não concorda com as regras, né, como a gente brinca, o universo tem um único empregador, cara, que é Deus. Ou você aceita o emprego, ou você não tem lugar no universo. É tão difícil entender isso, mas a verdade é essa. Só que aí tem um amor, tem uma série de coisas que permeia. Porque quem experiencia é o pai. É ele que está criando a experiência. É ele que experiencia através de nós. Eu ainda não entendi, mas vamos seguindo. Vamos lá. Isso demora mesmo para entender. Eu já fiquei revoltado com isso pra caramba, cara. Eu falei, eu não quero mais. Mas eu já fiquei revoltado com isso pra chuchu também. Mas vamos em frente. Você vai chegar lá. Calma lá. Bom, amém. Amém. Então, agora nós vamos para a parte 2, né, que é realmente o início da onde a gente vai continuar, que é exatamente o que acontece com os chamados progressores moronciais. Então, são os seres de origem de Urântia, que já corrigiram tudo no sistema, e agora vão passar pela constelação de Nor-Latiadé, que é a capital Edentia, e pelo universo de Nebadon, cuja capital é Salviton, que é onde mora Cristo Micael, e eles são chamados de seres progressores moronciais. Durante a sua elevação desde o mundo das mansões até as esferas do sistema, da constelação e do universo, os mortais são classificados como progressores moronciais. Eles estão passando pelas esferas de transição, ascensão dos mortais. O que acontece, então, qual é a nossa evolução dentro da constelação, que é chamada Edentia, e do nosso universo local, que é Salviton? Vale lembrar que quem criou este universo é o chamado Micael de Nebadon, que a gente conhece como Jesus Cristo, junto com a ministra divina, tá? Então, a constelação de Nor-Latiadé, que é Edentia, ela é rodeada por 70 esferas maiores, com 10 satélites menores girando ao seu redor, somando 771 esferas de socialização e aprendizado. Olha, isso que eu acho curioso, porque você vai aprender a se socializar com os outros seres. O fato de você ter uma personalidade e ter um ego, e achar, né, que a nossa verdade é única, ela dá um trabalho danado no universo, porque a gente tem que aprender. É como assim? Se a gente comparar com o oceano, é como se você pegasse uma gota, e, como eu já mostrei, colocasse um invólucro nessa gota, e você a diferencia do oceano. E você tem que ensinar essa gota que ela pertence a esse oceano e que ela tem que servir a esse oceano, porque ela faz parte do oceano, só que ela está individualizada. E a mesma coisa conosco. Por isso que o universo inteiro é uma vasta escola. É para ensinar este ser que ganhou uma personalidade do Pai, que aquilo não é para ele, porque ele pertence a algo maior e que aquilo é para o todo. Então, no mundo das mansões, vós ireis completar a unificação da personalidade mortal em evolução. Na capital do sistema, que a gente acabou de ver, havereis alcançado a cidadania de Jerusalém e tereis atingido a boa vontade de submeter o ego às disciplinas das atividades em grupo e empreendimentos coordenados. Mas aqui no mundo da educação da constelação, vós ireis alcançar a socialização real da vossa personalidade moroncial em evolução. Olha quanto tempo demora para a gente alcançar essa socialização.
Aí a gente fala assim aqui, não, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Cara, não é assim. Você não começa a amar assim, demora tudo isso daqui para você aprender a socializar. Então, você vai ter uma integração e multissocialização e ao discernimento espiritual. O tempo passado nos 70 mundos educacionais de cultura moroncial de transição, somado ao tempo da ascensão mortal em Edentia, forma o período mais estabilizado da carreira do mortal ascendente até o status de finalitor. E essa, pois, realmente é a vida moroncial típica. Está aqui, ó. Nós vamos ter o nosso corpo da ressurreição ressintonizado 570 vezes. Isto não significa que você reencarna, você ressintoniza aquele corpo 570 vezes. Aprender a mestria da ética grupal, o segredo do interrelacionamento agradável e profícuo entre as várias ordens de personalidades inteligentes do universo e do superuniverso, que significa interagir com grupos semelhantes, assim como os que diferem em todos os sentidos, exceto intelectualmente. A gente não precisa ir longe, é só olhar o nosso planeta e você olhar o que está acontecendo aqui, o que é interagir com grupos totalmente diferentes. Obviamente que lá você vai interagir com pessoas no teu mesmo nível intelectual, mas aqui você vê o que são os fake news, você vê o que são o pessoal pró e contra e como se chega a um acordo. E o objetivo é alcançar uma harmonia intelectual com esses grupos, que é o que os diplomatas tentam fazer, que é o que as nações tentam fazer com relação aos outros. Pode não ter acordo entre China e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Rússia, mas eles estão tentando ter uma harmonia, né, antes de apertar o botão das armas atômicas. Ouvir a história sobre a carreira que o espera, isto é, a carreira de ascensão até o paraíso. Observar o funcionamento das assembleias legislativas, que é igualzinho aqui no planeta, as assembleias, e servir em vários programas da constelação, relativos ao bem-estar de grupos, raças, nações e planetas. Nada é diferente do que a gente passa aqui, do que você vê aqui com governos, com tribunais de justiça. E, como eu falei, o universo todo, ele vai nos educar, principalmente nessa parte da administração dos universos. Quando se chega em Salvington, né, que é a sede do nosso universo local, ele é a residência oficial do Cristo Micael, é rodeado por 490 esferas, sendo 70 primárias e 420 tributárias. As primárias estão aqui, as tributárias são essas pequenininhas. É a sede central de 10 milhões de mundos habitados, que é o que o Cristo Micael dirige, né? O nosso universo de Nébado tem 10 milhões de mundos habitados, o potencial, atualmente nós temos 3 milhões e 800, né? E aqui o homem é espiritualizado, só aqui a gente vai ser realmente espiritualizado. E eles dizem assim que a esfera Melquisedeque é o ponto comum de reunião de todos os seres envolvidos na educação e na espiritualização dos mortais ascendentes do tempo e do espaço. Para o ascendente, este é provavelmente o mundo mais interessante de todos de Nébado. Todos os mortais evolucionários que se graduam em aperfeiçoamentos nas suas constelações estão destinados a aterrissar no mundo Melquisedeque. E neles são iniciados no regime das disciplinas e progressões espirituais do sistema educacional de Salvington. E aqui ele fala uma coisa muito legal, ele fala, nunca vos esquecereis das vossas reações do primeiro dia de vida neste mundo único, nem mesmo depois de houverdes alcançado o vosso destino do paraíso. Realmente deve ser uma coisa linda, porque os Melquisedeques são os grandes educadores do nosso universo. Né? E o que a gente vai fazer nesses mundos lá? Primeiro, vamos fazer uma revisão da vida na Terra. Os de Uriantia fazem junto essa revisão. Nós vamos dar muita risada com tudo que aconteceu aqui, porque não é possível que acontece aqui. Vamos fazer uma revisão das experiências obtidas nos mundos das mansões, da permanência na capital do sistema, das experiências vividas nos 70 mundos tributários da constelação,
nas estadas do mundo sede central da constelação e vamos correlacionar essas 5 épocas, haja memória, né? E de efetuar a coordenação preparatória da experiência para entrar nas principais escolas Melquisedeques de instrução sobre o universo. Nós vamos receber treinamento para serviços avançados e instrução como melhor executar as tarefas. Que é o que eu falei para vocês, receber instrução sobre a supervisão do universo local, participar dos processos de legislação geral, participar da coordenação dos pronunciamentos administrativos do sistema e o que todo mundo espera, né, que todo mundo quer, é ficar frente ao Filho Criador e receber a confirmação do seu status espiritual pelo Filho Criador, pela Mãe Espiritual do universo local. Então, aqui, se não antes, se a gente der sorte antes, a gente realmente vai encontrar o Micael, vamos vê-lo em toda a sua majestade, assim como a ministra divina do nosso universo local. Bom, saindo do universo, né, de Nébadon, da constelação, nós vamos entrar aqui, ó, até aqui foi o universo legal. Agora aqui nós entramos no setor menor e no setor maior, no superuniverso. Então nós tivemos toda a educação dentro de um universo local e agora a gente vai passar por uma educação dentro do superuniverso, no setor menor de O menor e no setor maior de O maior, na capital Splandon e Enza. E aqui nós somos chamados pupilos do superuniverso. Então, nós saímos desses seres aqui moronciais e realmente passamos a ser pupilos do superuniverso. Todos os ascendentes que chegam ao mundo de aperfeiçoamento dos superuniversos tornam-se pupilos dos anciãos dos dias. Veja, até você chegar no universo aqui, nós éramos, por assim dizer, pupilos do Micael de Nébadon. O Micael é que nos possibilitou, ao criar esse universo local, a nossa criação da alma e a nossa evolução por ele. Quando você passa para cá, por isso que a gente encontra o Micael, ele fala, cara, boa sorte, agora é o teu caminho em direção ao paraíso. E quem cuida de um superuniverso são 3 anciões dos dias. Então nós passamos a ser os pupilos desses anciões dos dias. Eles passaram pela vida moroncial do superuniverso local e agora são acreditados como espíritos. Só aqui a gente vai ser espírito. Como espíritos jovens, eles começam a ascensão dentro do sistema de educação e da cultura do superuniverso, que se estende das esferas de recepção dos seus setores menores, passando pelos mundos de estudo dos 10 dos setores maiores, e daí para as esferas culturais mais elevadas, nas sedes centrais do superuniverso. Então, a nossa evolução vai ser dentro do setor menor, chamado O menor a terceira, sede central que é Enza, capital de 1 bilhão de mundos, cercada por 7 esferas de estudos físicos superiores da vida ascendente. Saiu do setor menor, a gente passa para o setor maior, sede central, Splandon, que tem a capital de 100 bilhões de mundos, cercada por 70 esferas de instrução intelectual avançada. E daí nós vamos para a sede do superuniverso, que é chamado Versa, né, que é a capital de 1 trilhão de mundos. Nós estamos no 7º superuniverso, e o nosso 7º universo tem um potencial de 1 trilhão de mundos habitados. O que a gente aprende em Uversa, né, cercado pelas 7 universidades, do aprendizado espiritual avançado. Cada universidade é composta por 70 mundos de especialização devotados à instrução universal e à cultura espiritual. Então, antes de deixar o superuniverso para seguir até Avona, esses espíritos ascendentes recebem a mesma instrução completa sobre a administração do superuniverso, que lhes foi dada durante a experiência moroncial, sobre a supervisão do universo local. Antes que esses mortais já espiritualizados alcancem Avona, o seu principal estudo, mas não a sua ocupação exclusiva, é o da mestria da administração do universo local e do superuniverso.
A razão para toda essa experiência não se mostra ainda totalmente. Porém, tal aperfeiçoamento é sábio e necessário, sem dúvida, tendo em vista o seu possível destino futuro como membros do corpo de finalidade. O que ele quer dizer com isso? Quando nós chegarmos diante do Pai Universal e nos tornarmos um finalitor, você vai servir em todos os 7 superuniversos. Você não vai voltar para o seu, você vai para os outros 6, provavelmente, né? E você vai servir lá. Então, saber administração, resolver os mais diversos problemas que tem na administração do superuniverso é extremamente importante para esse corpo de finalidade. Então, no setor menor, o que a gente aprende? Conhecimento da história e da administração do superuniverso. Os ascendentes se aperfeiçoam nos novos mundos enquanto ensinam os outros o que assimilaram. Por isso que Jesus ensinava os apóstolos e queria que eles, no dia seguinte, ensinassem os outros, de acordo com aquilo que eles entenderam. Depois ele corrigia. Mas se a gente quer realmente aprender e entender o livro de Urântia, é importante estudar e procurar ensinar. Estudar e procurar ensinar. Porque quando você prepara um estudo, prepara uma apresentação, você vai se deparar com coisas que você não havia pensado e você aprofunda o estudo. Isso que é importante. Muitas pessoas no grupo não fazem perguntas porque se sentem constrangidas por não conhecer. Não é o melhor caminho. Não importa o nível da sua pergunta. É só através da sua pergunta que você vai ter uma resposta que vai te ajudar o entendimento, tá? Porque depois você vai repassar isso para os outros. E aqui a instrução é mais de cunho físico e material, nas 7 esferas educacionais do setor menor. Os mortais fusionados ao Pai são classificados como espírito de primeiro estágio. Veja, somente quando a gente chega em um superuniverso, no setor menor, é que nós vamos ser espíritos e classificados espíritos de primeiro estágio. Dentro do universo, nós éramos seres moronciais. Quando nós chegamos no setor maior, ele te faz uma preparação para a residência na capital do superuniverso. E a educação dos peregrinos é de natureza intelectual. E dentro desse setor menor, nós vamos, né, ser caracterizados como espíritos de segundo estágio. No superuniverso, em Uversa, na capital, o que nós vamos aprender? Exercitar a fé quando confrontados por desafios. Pessoal, o que Jesus fala o tempo inteiro? Por mais desafios que a gente tenha no planeta, tenha fé, tenha fé. A gente vai exercitar essa fé lá. Nós recebemos uma instrução aqui que é muito difícil de praticar por hora, mas que não é impossível, né? Então é importante a fé durante toda a nossa caminhada, porque a gente não chegou diante do Pai Universal ainda. A instrução é baseada mais em exercícios espirituais, nos 490 mundos universitários. Os mortais fusionados são classificados como espíritos de terceiro estágio. Alguns recebem instruções exclusivas e cursos exclusivos, mas todos recebem as seguintes instruções: melhorar a capacidade de perceber a presença do Filho Eterno, que é o pai de Micael, que é a segunda pessoa da Trindade, maestria na administração do universo, habilidade em reconhecer e comunicar-se com os diretores de reinos avançados, incluindo os anciões dos dias, preparo para o translado para Avona, e a perfeição do propósito é desenvolvido através da firmeza da fé. Dúvidas? O Lucas levantou a mão ali, ele queria perguntar. Fale, Lucas, que te aflige? Ah, deitado na rede nada te aflige, só pode você pegar uma garrafa de vinho agora aí. Por isso que eu E coloco uma aquela... pizza e deixar todo mundo com inveja. Por isso que eu coloco aqueles fundos lá, que é para vocês não verem. Fala, Lucas. Eu fiquei com uma dúvida que, na verdade, é mais uma curiosidade aqui. Eu já entendi, né, todo o nosso processo ascensional, de onde a gente vem, né,
desde o mundo de Urântia até a gente conseguir entrar no sétimo universo, né? Então, uma pergunta ali. Nós só nessa experiência até nos encontrarmos com o Pai, a gente só vai viver no sétimo universo. O sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro é só de quem é dali. Uma vez que você atinge encontra com o Pai, aí você se torna um finalitor, aí você pode flutuar pelos outros universos. É isso mesmo, né? Perfeito. Você nunca sai do seu super-universo. Uhum. Tá? Nem do seu super-universo, nem do seu universo. Você vai transitar dentro do seu universo, né? E depois do super-universo, que o nosso é o sétimo, e só quando você chegar diante do Pai, se tornar um finalitor, que você vai servir nos outros. Por quê? Porque como você já passou pelo seu super-universo, você conhece. Você tem que ganhar a experiência dos outros. Você tem que ampliar a sua experiência através dos outros super-universos. E os super, eles têm alguma coisa de diferente neles, no sentido de... Totalmente. Tudo que eles falam no livro, a gente vai ver no final, diz respeito ao nosso universo de Nébadon e ao nosso super-universo. Eles não nos informam como são os outros. Tá, eles não nos informam, tá bom. Não, eles não nos informam nada. A gente sabe que o primeiro tem energia do pai, o segundo tem energia do filho, mas ele não nos informa o que acontece e qual o processo evolutivo. Nem dos outros universos, nem dos outros sistemas, nada nós sabemos como é que é a evolução. Dentro do próprio universo do Micael, a gente acaba não sabendo tudo o que acontece, porque você tem que ter foco. Por que você está... Veja, nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. O foco é você. O foco é a sua educação. Porque você se fusionou com o espírito, e esse espírito tem que esse ajustador tem que voltar ao Pai com esta personalidade, com esta alma. É isso. Perfeito. Ficou claro? Obrigado, viu? Ficou. Alguma dúvida? A Andréia levantou a mão também. Andréia. Oi, gente, boa noite. Bom, Oi, você falou que é para Andréia. perguntar, então eu vou perguntar, né? Muito bem, tem que perguntar mesmo. Acho que vai ser minha primeira pergunta, talvez, ou a segunda, não sei. Quanto ao livre-arbítrio, esse livre-arbítrio que a gente tem de poder escolher se continua na caminhada ou não, é somente quando a gente está lá nas mansões, né? Ou por toda a trajetória a gente tem essa possibilidade de desistir? Como que é isso? Gostei da sua pergunta. Porque eu não sei responder. Por uma questão muito simples. A partir do instante que você se fusiona com o Pai, que você pode, durante todo o mundo das mansões, você pode desistir da jornada. Enquanto você não se fusionar, você não tem obrigatoriedade. Você pode desistir, nem sei se desistem, entendeu? Só que a hora que você se fusiona com o Pai, você projetou a sua personalidade, a hora que você faz a fusão, essa personalidade projeta a identidade dela no próprio Pai. Então, eu não sei que livre-arbítrio você teria. Você entendeu? Eu realmente não sei. Eu acho que você vai ter algum tipo de livre-arbítrio, sim, mas um livre-arbítrio de uma outra forma. Por exemplo, isso é verdade, sim, porque você vai aprender a como seguir ordens, quer dizer, você pode não seguir a ordem, você pode falhar, você pode tomar uma decisão sua. Então, num certo sentido, você deve ter o livre-arbítrio, mas eu não sei o quão ele é relativo, o quão forte que ele é. Eu não sei te dizer. Ô, Damolin, eu acho que tem livre-arbítrio, porque Deus teve o livre-arbítrio de criar, ele escolheu para criar, mandar a centelha divina, fragmentar. E o livro fala que Deus teve o livre-arbítrio. André, eu concordo com você, só que lá você está fusionado à centelha. A minha questão é, você tem livre-arbítrio, sim, que você pode errar.
você vai aprender de novo pela experiência. Você está no mundo experiencial, você está aprendendo pela experiência. Então, se você está na experiência, você tem um livre-arbítrio. Mas de que natureza esse livre-arbítrio? Porque tem uma coisa, André e Andréia, hoje o nosso livre-arbítrio fundamental, ele é extremamente limitado e ele é para escolher se você vai seguir a carreira ascensional ou não. Não adianta querer ficar, não, porque eu escolho a roupa que eu vou usar, que é perfeito. Mas a escolha última é, eu vou seguir a carreira ascensional ou não? Isso que é a razão do teu livre-arbítrio. Ele é extremamente limitado nesse sentido da evolução cósmica, né? Agora, qual é o nível de livre-arbítrio que você tem a partir da hora da fusão? Eu não me recordo de ter visto isso no livro e eu não sei te responder assim. Qual é o nível do livre-arbítrio após a fusão? Quando, se eu fusionar, se eu tô, aí eu te volto e te respondo. Por favor. Por hora eu não sei te dizer a magnitude desse livre-arbítrio após a fusão. Ô, Marcos, mas nem todo mundo chegaria a finalitua. Nem todo mundo tem condição de chegar a finalitua. Alguém Então. deve ficar nesse caminho em algum lugar. Tipo assim, aqui é o meu lugar, eu vou ficar por aqui, não quero mais nada, não quero mais subir, vou ficar por aqui. Pelo menos ele vai ter sei lá, um lugar para fazer alguma coisa, né? De acordo com aquilo que ele, Carlos, que ele achou. Né? Essa é outra pergunta boa também. A questão é o seguinte, eu não quero confundir, mas eu tive que falar semana passada, porque a Suzana levantou a bola. Existem 3 possibilidades de fusão, que é com o pai, com o filho e com o espírito. Então, eu falei, planetas de não respiradores se fusionam com o espírito, os que não se conseguem fusionar com o pai se fusionam com o filho, e cada um fica, por exemplo, os que se fusionam com o espírito, ficam no universo local. Os que se fusionam com o filho, eles podem chegar até o paraíso, mas não têm a residência lá. Mas tem uma coisa por trás disso. A personalidade é doada por quem? Pelo pai. Se você se fusiona com o pai, eu não acredito que você possa ficar zanzando por aí. Você vai ser impulsionado a chegar ao pai. Sim. Você entendeu? Não faria sentido, porque quando você chega diante do pai, a personalidade projeta a identidade dela no pai. É aquilo que eu falei do filho pródigo. Ele volta da experiência e retorna ao pai, e entrega o pai à experiência. Então, é difícil responder o que acontece com o livre-arbítrio quando você está nessas esferas do ser fusionado. Eu não me recordo ter visto isso no livro. E também não tem um palpite, porque às vezes a gente tem um palpite que parece lógico, mas nem esse palpite eu tenho, né? Eu acho que tem livre-arbítrio, mas eu não sei o quão ele é limitado ou não sei te dizer. Eu acho o Albert levantou a mão também. A Miriam também. Então, eu acredito que o não livre-arbítrio que eles têm, como é que é? É fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Espírito. Eu acredito Perfeito. que é uma coisa natural para eles, que já estão num nível maior, e eu acho que é isso, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Espírito. Então, Miriam, você levantou uma coisa bacana, mas só que esse ser, ele não está perfeccionado como espírito ainda. A gente só vai chegar diante do Pai como espírito de 6º grau, só diante do Pai. E lá você ainda tem, eu não sei, eu realmente difícil chutar alguma coisa. Por exemplo, alguns grupos dizem que a gente tem que renunciar ao livre-arbítrio e fazer a vontade da alma. O Trigueirinho mesmo, ele fala, né? Que a gente tem que fazer a vontade da alma. Então, por exemplo, a gente está a gente é... deixa eu ver, físico. Escolhi fazer física. Mas, no fundo, a pessoa tem que fazer medicina. A vontade da alma da pessoa é fazer medicina, entendeu? Eu para entender assim. Sim, Miriam, eu vou explicar isso a semana que vem na aula do ajustador. O que o livro fala, que explica o que o Trigueirinho falava, é o seguinte. O livro deixa muito bem claro, é que você não assistiu as outras aulas lá, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando a tua personalidade, essa personalidade que o pai te dá,
ela projeta a identidade no corpo físico. Então, você se acha o corpo físico. Você está se achando o corpo físico. Você não consegue ter outra consciência disso. Vai pelo erro e acerto. De tanto você desejar de coração fazer a vontade do Pai, você transfere essa identidade para a alma. Ainda informação. Ainda informação. Por quê? Como a alma é criada pelo ajustador, é a forma que você tem de se aproximar mais do ajustador. Porque o ajustador está criando a tua alma através das tuas decisões. Né? Quando você se fusiona, essa identidade é projetada no ajustador. Então, você vai se identificar com o ajustador. Agora você está identificado com o corpo físico, depois você se identifica com a alma, depois você se identifica com o ajustador. E quando você chega ao paraíso, você se identifica com o Pai. É difícil entender esse conceito. Eu demorei um bom tempo para entender isso, que a personalidade em si, ela projeta uma identidade. Não você tem a personalidade, mas ela está projetando no corpo, ela se identifica. E você tem que se identificar com a alma. Agora ainda em vida de preferência. É isso que o Trigueirinho queria dizer, que o livro de Urantia esclarece de forma muito legal. Respondeu mais ou menos, né, Miriam? Mas aguenta aí. Você vai entender na semana que vem do ajustador, vai ficar mais claro. Posso complementar? Pode. Bora lá. O livre-arbítrio, ele é um direito que a gente tem. Sendo um direito, ele faz parte de uma lei. Essa lei é de liberdade. Essa lei, ela faz parte da justiça divina. A justiça divina, ela é uma característica do Pai universal. Ou seja, ela está em toda a criação, igual a Andrea falou. Então, vamos pensar no Deus absoluto, que a gente havia estudado nas primeiras aulas. Ela faz parte desde o Deus absoluto, em todos os níveis de camada de criação. Dentro do superuniverso, do universo central, dos superuniversos e camadas abaixo. Porém, isso é uma lei. Então, todos estamos submetidos às leis universais. Agora, como a gente reage, ou qual que é a nossa relação com a lei de livre-arbítrio, com as diferentes camadas de domínio, física, moral, espiritual, até chegar no topo do superuniverso e depois no universo central. Os seres de universo central, eles possuem livre-arbítrio, porém, eles sempre estão, como o Marcos já havia falado, sempre estão dispostos, sempre fazem a vontade do Pai. Então, a lei de livre-arbítrio, por mais que ela exista, ela quase não se faz mais necessária, porque eu vou fazer a vontade do Pai. Então, se ela tiver ou não, praticamente ela é automática, totalmente automática, atendida. A partir do superuniverso para baixo, todos os filhos, por exemplo, do Criador, como é Micael, eles sempre tendem a fazer a vontade do Pai. Então, já no nível do universo local, no meio da caminhada ascensional, no universo local, os filhos de Micael sempre tendem a fazer a vontade do Pai, que Jesus lindamente mostrou para a gente quando aqui no planeta. Então, a livre-arbítrio, ela sempre vai existir, e a gente vai, conforme a nossa afinidade com o ajustador vai aumentando, a gente vai tendendo a escolher a ascensão ou não. Só que a primeira decisão, igual o Marcos falou, é a gente querer ascensionar ou não. E aí, no tempo de cada um, na vontade de cada um, mas enxergo que a lei de livre-arbítrio existe em todas as camadas da criação. Mas você me lembrou uma coisa legal agora, Glauber. Bom você ter falado, porque o que acontece é o seguinte, o teu grau de livre-arbítrio, ele aumenta conforme você ascende no universo. No seguinte sentido, vamos lembrar que o Filho Criador, ele só tem a soberania verdadeira do universo depois que ele faz as 7 auto-outorgas. Mas o que significa a verdadeira soberania do universo?
que quando ele ganhou a soberania verdadeira, a chancela, né? Você realmente agora é soberano do universo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o que ele quer fazer pode estar em desacordo com o que o pai quer? Essa é a questão, Glauber. Você entendeu? Ele ganhou a soberania, mas esta soberania pode estar em desacordo com o que o pai quer? Esse é o ponto do livre-arbítrio, entendeu, Glauber? Sim. Eu acredito que sim. Mas eu acredito também que à medida que a gente, no nível que está, à medida que a nossa consciência já vai expandindo, consciência praticamente é conseguir calcular o tamanho do resultado depois, se ele vai dar fruto ou se ele vai dar cagada. A gente vai já tendendo a fazer o bem ou escolher a vontade do pai, que começa a ficar lógico para a gente, na medida que a gente vai aprendendo cada consequência, do ponto de vista, né? Então, mas aí tem outra coisa que bom você ter falado, porque eu também lembrei de outra coisa. Eu lembrei de Lúcifer. Porque se você lembrar, o Lúcifer, eles falaram assim, que se o Lúcifer continuasse a evolução, ele teria como fazer o que ele quisesse. Você lembra disso? Então, realmente, apesar que ele era um ser descendente, ele não é um nível, longe de ser um ser do nível do porte de um Jesus, entendeu? Que o nível de livre-arbítrio deve ser diferente. Digamos que o Micael fale assim, cara, agora que eu estou com a soberania, eu vou querer criar meu outro super-universo. Não faz sentido. Então, o Lúcifer, por mais que ele tenha se desviado do caminho, ele iria ter um grau de livre-arbítrio para, digamos assim, um grau de livre-arbítrio mesmo, né? De poder se movimentar, mas ele não pode sair das leis que você fala, provavelmente. Ele talvez possa pedir permissão para experienciar alguma coisa, mas ele não pode se desviar da lei como um todo. Então, o livre-arbítrio é relativo, é isso que eu acho, entendeu? Mas nós vamos fazer o seguinte, o tema é complexo, nós temos um estudo sobre o livre-arbítrio. E aí a gente vai fazer mais para frente só para discutir, porque isso dá para rolar no tapete à vontade e brigar. Nós vamos falar. Muito boa a sua pergunta, Miriam Glauber. Obrigado, foi excelente o que você falou, cara. Bom, vamos continuar. Esse assunto do livre-arbítrio realmente é sensacional, cara, porque a gente não tem ainda total consciência, né, do que... Ah, perfeito. Espera um pouquinho só, deixa eu compartilhar aqui. Esse negócio do livre-arbítrio é curioso, cara. É uma discussão sem fim. Bom, o que acontece, então? Nós vimos que quando você sai do setor menor, setor maior do superuniverso, o teu próximo passo é ir para o universo central. E aí a gente é chamado de peregrinos de Avona. E aí, respondendo à pergunta que o Lucas fez, nós evoluímos totalmente dentro do nosso superuniverso, do sétimo. A gente não vai para nenhum outro superuniverso, né? A gente simplesmente vai do nosso universo para o superuniverso e aí a gente chega em Avona. Nós somos chamados peregrinos de Avona. Quando o desenvolvimento do espírito está completo, ainda que não repleto, porque falta muito, o mortal sobrevivente prepara-se para o longo voo até Avona, o ancoradouro dos espíritos evolucionários. Na Terra, vós fostes criaturas de carne e sangue. Ao passardes pelo universo local, fostes seres moronciais. Ao cruzardes o superuniverso, fostes espíritos em evolução. Com a vossa chegada ao mundo das recepções de Avona, a vossa educação espiritual, na realidade, começa a sério. Imagina, cara, a gente passa tudo aquilo e não foi sério, né? E o vosso surgimento final no paraíso será como espírito perfeccionado. E por que ele fala que a educação espiritual, na realidade, começa a sério? Porque agora a sua educação espiritual é única e exclusivamente para você. Não é mais em grupo. Então, você fez todo este trabalho aqui, e essa espiritualização, agora esse trabalho vai ser pessoal.
E vocês sabem, né, que a gente já viu, o Avona são 1 bilhão de esferas de perfeição sublimes, divididas em 7 circuitos, rodeadas por enormes corpos escuros que funcionam como escudo de proteção, né? A vossa jornada da sede do superuniverso para as esferas de recepção de Avona, vós sempre a fazeis a sós. De agora em diante, não mais vos serão ministradas instruções em classes ou grupos. Vós terminastes o vosso aperfeiçoamento técnico e administrativo dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Agora começa a educação pessoal, a vossa educação espiritual individual. Do princípio ao fim, através de toda a Avona, a instrução é pessoal e tem uma natureza tríplice: intelectual, espiritual e experiencial. O que sempre eu falo para vocês desde o começo? Apesar da nossa carga genética, nós somos uma folha em branco. Enquanto que os seres descendentes, na maior sua parte, eles têm já uma parte divina, eles já compreendem muita coisa, nós partimos do zero, nós temos que ser educados a partir do zero. E isso significa que nós temos que realizar todos esses espíritos dentro de nós. O que é isso? É alcançar a realidade desses espíritos em nosso interior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o espírito mestre do nosso superuniverso, né? O ascendente aprofunda o seu entendimento sobre a trindade do paraíso, a parceria pai-filho, e fortalece seu reconhecimento intelectual do espírito infinito. Porque o nosso espírito do o espírito mestre do superuniverso, ele sai do espírito infinito. Ele obtém o reconhecimento e comunhão com o espírito mestre do seu superuniverso. O que significa? Quando eu cheguei no universo, eu reconheci o filho Micael e a ministra divina, quando a gente chegou no nosso universo. Quando eu chego nos circuitos de Avona, que são 1 bilhão, eu preciso reconhecer tudo aquilo que está no espiritual. No 6º circuito, a gente tem que fazer a realização de Deus o Supremo dentro de nós. Os ascendentes fusionados ao Pai são classificados aí, quando você faz isso e chega nesse 3º, como espíritos de 4º estágio, hora que você reconhece o Deus Supremo. Como graduados espirituais, ele alcança um novo propósito de espiritualização e sensitividade pelo divino que os permite alcançar a realização do Deus Supremo. Assim como aqui na matéria e durante todo o nosso desenvolvimento, tudo é uma questão de internalização e de realização. Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Está todo mundo aqui tentando amar teu próximo, apesar de toda a confusão que dá. Que nós somos entender a paternidade de Deus. O que a gente está tentando fazer aqui? Realizar isso dentro da gente, viver de acordo com isso. Então, nesse 6º circuito, nós vamos entender o que é esse Supremo e realizar esse Supremo dentro de nós. Quando você vai para o 5º circuito, você tem que realizar o Espírito Infinito. Você começa a realizar a trindade dentro de você. No 4º circuito, nós temos que reconhecer o Filho Eterno. O peregrino ascendente alcança uma nova compreensão da natureza e missão dos filhos criadores. Para tanto, são instruídos na compreensão espiritual do Filho, reconhecimento da sua personalidade e no método de diferenciar o Filho da personalidade do Espírito. Quem é o Filho, quem é o Espírito. Porque um encobre o outro. Aqui vem a coisa mais curiosa. No 3º circuito, nós temos que reconhecer o Pai Universal dentro de nós. E aí nós nos tornamos espíritos de 5º estágio. E quem não consegue reconhecer de primeira o Pai Universal dentro de si, ele volta para o mundo da experiência para poder trabalhar aquilo que lhe falta, a fim de, quando voltar para o 3º circuito, conseguir reconhecer o Pai. E ele recebe ajuda de todas as formas possíveis.
Os seres que têm dificuldade em reconhecer o Pai são os seres exatamente dos superuniversos ligados ao espírito, que são seres que não têm o Pai na sua energia, né? Ou ligado ao Filho e ao Espírito. Eles são os seres que mais têm dificuldade em reconhecer o Pai, mas é um percentual bem pequeno. Todos os seres que têm o Pai como energia do seu superuniverso, como no nosso caso, que é o Pai, Filho e Espírito, ou Pai ou Filho, Pai ou Espírito, eles têm mais facilidade em reconhecer o Pai universal dentro de si. No segundo circuito, nós vamos saber quem são as hostes do paraíso. Eles são instruídos na carreira da eternidade e do pequeno sono de transição até a última ressuscitação. No primeiro circuito, nós vamos ser preparados para a residência do paraíso, né, e aceitar o serviço do paraíso. E o mais curioso que quando eu li o livro, que eu falei, cara, nós não estamos nunca livres disso, é estudar as questões que causam problemas na residência do paraíso. Quem pensa que vai chegar no paraíso e vai ficar numa boa, não é verdade. O paraíso está cheio de problemas. Por quê? Incluindo as questões de ajustamento entre grupos diversos de seres encontrados no paraíso. Vocês imaginam que o paraíso é a reunião de 7 trilhões de mundos habitados, mais de todos os seres descendentes que foram levados para lá também, como os filhos materiais e outros. E como é que se chega a um acordo com tanta diversidade? Pois cada personalidade tem um pedacinho da verdade. E geralmente a gente costuma achar que a nossa verdade é a verdade. Só que a nossa verdade é um pedacinho de um enorme caleidoscópio. Então, esses problemas da residência no paraíso deve ser muito interessante você se encontrar com seres de 7 trilhões de mundos habitados e tentar ter uma conversa de chegar a um consenso. Passado a parte de Avona, o nosso próximo passo ao paraíso e são os que chegam ao paraíso. Paraíso. O último repouso foi desfrutado, esse repouso é do seu translado, né, de Avona até o paraíso, e foi este o último sono, porque a partir de lá nunca mais você vai dormir, então aproveita a dormir tudo que você pode agora, porque ao despertar para a vida perpétua não haverá mais sono, não haverá mais noite, nem dor, nem sofrimento. Aqui responde tudo aquilo que muitos de vocês levantaram na semana passada. Mas, coitadinho, a pessoa está sofrendo, Sim, a nossa jornada é de sofrimento, de dor, de dúvidas, essa é a experiência. Todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos esses mundos, todo o estudo, todo esse tempo foram vencidos. A meta foi alcançada. Então, esse ser ascendente tornar-se-á parte do corpo de finalidade. E o livro fala aqui, e Deus limpará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem lágrimas, nem haverá mais nenhuma dor, pois as coisas anteriores já passaram. É exatamente aquilo que o filho pródigo passa, que é essa personalidade que é mandada para o ser humano, que é fusionada a um espírito e que tem que chegar ao Pai com a experiência. E o livro comenta, a profundidade da beleza espiritual e as maravilhas desse magnífico conjunto estão além da compreensão da mente finita e das criaturas materiais. A glória e o esplendor espiritual da morada divina são inacessíveis à compreensão dos mortais. E o que nós vamos aprender no paraíso? Vamos ter um curso progressivo sobre a divindade e a absolitude, receber instruções sobre a ética dos relacionamentos no paraíso, quer dizer, lá tem ética também, né? Como é que você trata a divindade, as pessoas, sei lá. Receber instruções sobre a utilização de uma conduta perfeita, alcançar a compreensão da natureza e funcionamento dos milhares de grupos de supercidadãos transcendentais do paraíso, utilizar as bibliotecas automáticas vivas para referência e verificação do conhecimento. Isso daqui é um barato, pessoal. Você tem bibliotecas vivas, você quer saber alguma coisa, é só acionar essas bibliotecas vivas que imediatamente você sabe.
resolver problemas universais e alcançar a totalidade da adoração, que é você estar diante do Pai universal e adorá-lo. E aí o que o livro fala? Que em Deus o homem vive, move-se e tem o seu ser. Não há nada que o homem possa dar a Deus, a não ser a escolha de ater-se à vontade do Pai. Uma decisão como essa, efetivada pelas criaturas volitivas inteligentes dos universos, na realidade, constitui a verdadeira adoração, que satisfaz muito plenamente o Criador, cuja natureza o amor é preponderante. Dá para vocês imaginarem o que seria toda essa quantidade de pessoas se cada um quisesse fazer a sua própria vontade e criar seus próprios universos e fazer aquilo que lhe desse vontade, o caos que seria isso? A gente vive dentro do Pai. Por isso que o Pai, até completando um pouquinho mais, você tem o livre-arbítrio, mas esse seu livre-arbítrio tem limites. Você vai poder experienciar, mas você vai experienciar dentro de determinados limites, né? Porque se cada um quiser fazer o que quer, como foi Lúcifer em outras rebeliões, o caos está instalado em todos os universos. Finalitores, após conseguir a totalidade da adoração, o agora ser perfeito mortal fusionado ao Pai está qualificado para ser admitido no corpo dos finalitores. Os mortais atingem sexto estágio de espírito após a solenidade que os investe para sempre no corpo de finalitores mortais. São agora considerados espíritos de sexto estágio. Veja que interessante, o universo é regido pelo 7, né? A gente já viu por quê. Nós não chegamos lá como espíritos de sétimo estágio. Ainda falta um estágio a ser complementado, e que ninguém sabe aonde vai acontecer. Eles imaginam que esse sétimo estágio ocorra quando os finalitores forem servir nos espaços exteriores. A partir desse instante, ministram nos mundos de luz e vida, assim como em qualquer parte do universo. O futuro dos finalitores não é revelado em Urântia, mas especula-se que esses finalitores irão servir nos universos em expansão sob a liderança do Filho Criador do seu universo. Isso significa que provavelmente o nosso Micael, com a ministra divina, eles vão para o espaço exterior quando o nosso universo chegar em luz e vida, e os finalitores deste universo aqui vão junto com Micael servir no espaço exterior. É isso que eles estão dizendo. Essa narrativa, juntamente com o que vos tem sido revelado e com o que podeis aprender com as instruções do vosso próprio mundo, representa, em linhas gerais, a carreira de um mortal ascendente. A história varia consideravelmente nos diversos superuniversos. E aí responde as perguntas, são diferentes. Mas esta exposição proporciona uma visão do plano comum de progressão dos mortais, do modo como se tornou operativo no universo local de Nébadon e no sétimo segmento do grande universo, o superuniverso de Orvonto. Então, o que o livro nos revela é o que acontece no nosso superuniverso e, basicamente, no nosso universo local de Nébadon. Por isso que não adianta dizer que esta é a verdade última. Esta verdade é uma verdade para o nosso segmento de superuniverso, de universo. Existem outras verdades que a gente ainda não teve contato e que provavelmente nós teremos conforme a gente for avançando no superuniverso. E para terminar, para a gente depois conversar um pouco, eu vou fazer um resumo de tudo que nós conversamos até agora. Prestem bem atenção. Material. O que é o material? Animal mais volição igual a ser humano. O que tem esse ser humano? Livre-arbítrio. Sensibilidade aos sexto e sétimo circuitos ajudantes da mente. Possibilidade de existência eterna. Então, nós começamos, todos nós que estamos aqui ouvindo esse estudo, nós começamos aqui. Somos animais
com volição e nos tornamos seres humanos. Temos livre-arbítrio, o sexto espírito da adoração e o sétimo da sabedoria nos impulsionam, por isso que está todo mundo ouvindo esse estudo, porque senão não estariam, né? E a gente vai decidir se a gente quer ou não ter a possibilidade de existência eterna. Ser humano mais livre-arbítrio igual a alma. A bem da verdade é ser humano mais ajustador do pensamento, mais livre-arbítrio igual a alma. Agora que eu me toquei disso daqui. Possibilidade de criação de uma alma imortal de acordo com as decisões que a gente toma em vida. Moroncial, fusão mais ajustador, nós nos tornamos ser real e imortal. Então, uma alma que decide se fusionar ao ajustador, ela se torna real. A alma de origem animal, que tem identidade, ganha um espírito. O espírito se diferencia ao ganhar a identidade, isto é, a personalidade. Espiritual, nós nos tornamos espirituais, é um ser real, né, que passou pela morôncia, mas percorrer os circuitos e chegar ao Pai do Paraíso, igual a finalitor, o objetivo final desta fase da evolução humana. Tudo que nós falamos nas últimas os quatro estudos está aqui absolutamente resumido. É isso aqui o propósito da evolução, a lógica da evolução. E o que a gente aprende em cada uma dessas, da nossa ascensão até o paraíso que nós vimos? Nós vamos sair do planeta material, vamos passar pelos 7 mundos das mansões, pelos 70 satélites que rodeiam a constelação, pelas 490 esferas que orbitam a capital do universo local, né, que é Salvington, pelas 7 esferas ao redor da capital do setor menor, né, pelas 70 esferas do setor da capital do setor maior, os 490 universidades que rodeiam a sede do superuniverso e 1 bilhão de mundos de Avona. E, por final, o paraíso. Isso significa que nós estamos aqui, e para chegarmos aqui, nós vamos ter que ter passado por 1.141 esferas, mais 1 bilhão. 1.141 esferas antes de chegar até o paraíso. Então, a gente sai do material, chega aqui, após 1 bilhão 1.141 esferas de evolução. Pouquinho, né? E aí, brincando agora, a gente acha que a gente fica reencarnando aqui para depois ainda passar por 1 bilhão de esferas. Não dá tempo, pessoal. E aqui eu achei bonitinho, isso daqui está em espanhol, mas aqui mostra a escada, né, da nossa evolução de Urântia, de Jerusalém, que é do sistema, de Dentia, que é a capital da constelação, de Salvington, que é a capital de Nébadon, do nosso universo local. Aqui a gente, nessa primeira parte a gente é mortal, aqui a gente é moroncial e aqui a gente é espiritual, só quando entra para o superuniverso. E aí a gente vai passar pela o menor, o maior, o versa, Avona, paraíso, até chegar como finalitor no paraíso. E qual é o objetivo? É cumprir o mandado, está errado aqui, não é mandato, é mandado, porque só o pai manda, o resto é mandato, mas o pai manda, é mandado de perfeição do pai. Sede perfeitos como eu sou perfeito. O verdadeiro significado do mandamento divino é esse. Sede perfeitos assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio. Veja, pessoal, nós não estamos fazendo um caminho no exterior, nós estamos fazendo um caminho dentro do nosso interior, isso que é o mais curioso. Por isso que a gente tem que realizar e achar tudo dentro de si. A gente já tem tudo dentro de si. Na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. É por isso que a gente fala que o universo só tem um empregador, que é Deus.
Porque essa busca suprema, essa busca é buscar o Deus, é buscar o Criador. Ou você aceita essa busca ou você não aceita essa busca. Esse é o nosso verdadeiro livre-arbítrio antes da fusão. Então, essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. Acabou.